Colegas contadores, sejam todos bem-vindos, vocês também empresários e advogados que nos acompanham. Hoje vamos conversar sobre legislação trabalhista. O nosso tema é reforma trabalhista, teletrabalho e outras questões. Aqui no estúdio comigo o nosso amigo Leonardo Rezende, advogado, que veio contribuir com a nossa atividade hoje no chat. Já temos alguns colegas participando, vocês podem encaminhar mensagens, citar, inclusive enviar algumas fotos da equipe assistindo, participem. E sugestões para novas apresentações no nosso e-mail presidência@crcdf.org.br. Eu quero fazer um breve relato do currículo do nosso palestrante de hoje. Dr. Leonardo Rezende, advogado, especialista em processo civil aplicado, processo e direito penal pela Universidade Cândido Mendes, MBA em negócios disruptivos no IESB do Distrito Federal, sócio da LF Rezende Advogados Associados. É membro da Comissão de Direito do Trabalho e Sindical, de Direito Digital, Tecnologias Disruptivas e Startups da OAB-DF, da Câmara de Tributação e Gestão Pública da FEComércio-DF, do CODESE, diretor especial da Associação Comercial do Distrito Federal e é um dos fundadores da CDF Jovem. Permanece como vice-presidente do Conselho da Comunidade DF, vinculado ao Juízo de Execuções Penais do Tribunal da Justiça do Distrito Federal e conselheiro do Tribunal Recursal, vinculado ao DF Legal, quando permanece nos conselhos como membro representante da Sociedade Civil Organizada do Distrito Federal. É um dos idealizadores e colaboradores para uma Brasília Melhor, junto ao CODES-DF, estando vinculado como membro nas temáticas das áreas da Câmara de Comércio e Serviços e Câmara de Segurança, bem assim como conselheiro junto à FEComércio na Câmara de Tributação e Gestão Pública. E o convite surgiu ao Dr. Leonardo porque recentemente lançou um livro, é um dos coautores do livro Reforma Trabalhista Simplificada, um comparativo das inovações junto à CLT, lançado pela Fácil Editora, agora em 2019. Sem mais demoras, eu quero, antes de iniciar a apresentação, passar a palavra para o Dr. Leonardo para as considerações iniciais, Leonardo. Então, é muita felicidade estar aqui com o professor Adriano e com todos que estão conosco, e nessa oportunidade eu quero convidá-los para essa reflexão e anotar alguns pontos importantes em relação à questão da reforma trabalhista, que ela, sem dúvida, veio a calhar com essa nova realidade no mercado de trabalho, essa inserção de direitos inovadores, direitos digitais, e a própria sociedade civil organizada, ela se viu a conta dessas projeções, que se a gente não se atualiza, como essa semana nós recebemos vários chefes de estados aqui dos BRICS, né? E o presidente ele mencionou que uma das grandes oportunidades de receber e inserir no mercado internacional foi justamente a reforma trabalhista, com alguns vieses em relação a essa circunstância. A gente veio comentar alguma coisa sobre teletrabalho, seus reflexos no cotidiano da própria contabilidade, né, aplicada, e o direito nessa inserção aí, que hoje a gente sabe das condições multidisciplinares e das aplicações do direito dentro da sociedade. Bom, eu quero agradecer inicialmente porque é importante que todos entendam que para nós contadores, somos o primeiro contato com o cliente no momento das dúvidas. Então é fundamental contar com a colaboração de vários profissionais e você começa a fazer parte desse grupo de profissionais que nos atende nessa direção. Enquanto o professor ocupa o seu espaço no púlpito para iniciar as suas apresentações, quero mais uma vez lembrar a todos que encaminhem suas sugestões de novas palestras para o e-mail da presidência, @crcdf.org.br ou ouvidoria@crcdf.org.br. Então, surgiram temas para que nós possamos desenvolver e colaborar com os nossos colegas contadores, advogados e empresários na busca do conhecimento e no esclarecimento de dúvidas que surgem no dia a dia. Então, professor Leonardo Rezende, por favor, inicie sua apresentação.
Muito obrigado pela oportunidade, professor Marrocos, e quando recebemos esse convite, a gente ficou muito enaltecido e muito feliz de estar podendo falar com vocês, nossos ouvintes, nossos amigos e parceiros aí da contabilidade e do direito no âmbito geral, bem como da sociedade, né, civil organizada, onde a gente quer mandar um abraço para todos da Associação Comercial, na qual eu sou diretor e que me inseriu como conselheiro em várias entidades, como muito bem o professor comentou. Então, essa transmissão ela vem referendada dentro da nossa condição, que nós procuramos o professor Marrocos, apresentamos para ele um trabalho de mais de anos, e que seria, no caso, a reforma trabalhista simplificada, na qual eu realizei junto com a desembargadora Silene, a professora Lucineide e a professora Juliana, onde a gente intercalou as nossas condições profissionais para dimensionar uma nova leitura da reforma trabalhista, anotando ponta a ponta cada inciso, cada parágrafo e cada contexto nesse sentido. E aí a gente veio trazer, nessa oportunidade, uma reflexão sobre o novo profissional, que é o profissional de alta performance empresarial, na qual o profissional com essa virtude, ela vem trazer a nossa condição de exemplificar a questão da reforma trabalhista, que o que muda no seu dia a dia, na tua empresa, na tua relação com o seu funcionário. E aí a gente traz aqui o empresário e suas características, que conforme o artigo 966 do Código Civil, ele expressamente traz o conceito de empresário, que exerce profissionalmente os bens, atividade econômica organizada com a produção e circulação de serviços e entrega de mercadorias. Dessa definição, a gente pode trazer alguns elementos caracterizadores, que é economicidade, organização, profissionalismo e aquela questão da assunção de risco, que quem ofere renda, ofere a condição de estar no risco do mercado. Só que, com a oportunidade de trazer a contabilidade preventiva, a advocacia preventiva, caminhando lado a lado, como estamos aqui nessa oportunidade, onde a gente reitera agradecimento ao CRC-DF, na pessoa do senhor professor Adriano Marrocos e o professor Daniel Fernandes, que é um grande amigo nessa jornada, o direcionamento do mercado para o empresário. Então a gente coloca nessa realidade a questão da economicidade, que às vezes um empresário que não tem essa realidade técnica de procurar o profissional é uma economia burra, né? Na verdade ele fica economizando um profissional, um prestador de serviço e refazendo depois essa condição na rotina do teu dia a dia. Temos também a questão da pessoalidade, que é a questão da atividade econômica com exercício da atividade que sozinho ele não vai conseguir. Então, por isso ele começa a contratar uma mão de obra especializada e nessa habitualidade dessa contratação, essa efetividade, ela reitera a questão de o elemento profissionalismo para que ele possa fazer, desde o início, aquela questão contábil, fazer folha de pagamento, fazer toda aquela condição de folha, livro de frequência, livro de ponto. E aí é nesse sentido que a gente começa a fazer a interface do empregado e as suas características. Quando a gente pega na CLT, no artigo 3º, onde é bem definido que considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência desse, mediante uma remuneração. Na verdade, uma condição da definição que ele figura, pessoa física não eventual de prestação de serviço, na dependência do pagamento de um salário. E essa condição, a gente começa a trazer aqui um parâmetro que é os seus direitos e os seus deveres, que são os procedimentos corretos na contratação, que é onde procura o profissional da contabilidade, onde procura o profissional do direito, que eles fazem essa interface de forma a dar uma visão mais correlacionada para o empresário ter uma participação e inserção, onde ele vai preocupar realmente com aquilo que é de interesse dele, que é a condição da lucratividade e a entrega de forma totalmente eficaz do produto e do serviço que ele veio a prestar na sociedade. Então a gente vai trazer para vocês uma reflexão nesse sentido e a gente começa a evidenciar uma inovação muito grande, que é a questão do teletrabalho, onde a gente traz para vocês aqui, que é o trabalho remoto, que é popularmente efetivado por profissionais autônomos e freelancers, que atuam com as mídias digitais atualmente, com a tecnologia, que está sendo decisiva nessa condição dessa inserção,
que é a questão da aplicação da 13.467, de 2017, que instituiu a questão da reforma trabalhista, regulamentou o trabalho nessa nova modalidade, que é um contrato que se chama teletrabalho, com a questão que você faz um home office, você faz um trabalho remoto ou, no caso, um trabalho à distância, onde você pode estar trabalhando da tua casa ou num coworking. Hoje é um ambiente bem colaborativo e bem utilizado pelos nossos empresários e os nossos prestadores de serviço. Nesse sentido, o que a gente vê como uma referência bem interessante é que o trabalho presencial pode ser substituído pelo home office, caso o empregado e o empregador concordem. Depois que deve ser feito esse aditivo, coloca-se um regime adaptado nessa condição de fornecer produtos, fornecer toda a matéria-prima, todo o equipamento para entrega, que não pode gerar uma condição e uma característica de fomentar um assédio, né, na verdade, nessa questão de relação trabalhista. Você tira o empregado de dentro da tua empresa e põe ele, na verdade, dentro de uma característica muito desgastante, um ambiente onde ele não conseguiu produzir. Então a gente tem que relacionar isso aí ao empresário para tomar esse cuidado de sentar-se com o seu colaborador, com a tua advocacia e a contabilidade, para que os mesmos esclareçam, né, essas novas realidades no mercado de trabalho. E aí, o que é interessante? Ele pode ir lá na empresa uma vez, pode fazer essas visitas e correlacionar, que não vai descaracterizar a função do teletrabalho. E, na verdade, a questão do prazo de transição é que, para ser efetivado, tem que notificar 15 dias essa condição de fazer a referência do teletrabalho. Então, a gente tem alguns diferentes motivos do empregado e do empregador para optar por teletrabalho. Para a empresa, que no caso é o empregador, há uma diminuição dos gastos com seus colaboradores, entre outras, o vale transporte, a refeição, que não são necessárias nesse sentido, nessa amplitude de gastos de rotina, né? Para o empregador, no caso, para o empregado, perdão, que é o colaborador, ele não tem aquela rotina de estresse, ele não tem que ficar no trânsito, ele não tem que fazer viagem de volta. E nesse ponto, que é uma preocupação que eu até mencionei essa semana, saiu do TCU um normativo e uma regulamentação onde a Defensoria Pública da União, o Ministério Público e outros correlacionados que têm legislação específica não vão poder exercitar a função de teletrabalho nos seus exercícios profissionais. Então a gente já está dando de primeira mão aí que em 30 de outubro agora, isso foi regulamentado, só que essa situação, inclusive o judiciário também afeta nesse sentido, não vai poder exercer essa função aí de trabalho nessa nova característica que é o trabalho remoto, né? A gente traz a reflexão esses aspectos aí. E aí a gente põe alguns aspectos que, na verdade, exigem um cuidado muito grande, que é o controle de horas de trabalho, de entrega de produção, que, na verdade, o que acontece? O empregador, ele tem uma nova visão do mercado, e nessa visão do mercado, ele traz à tona a tua condição de entrega eficaz, porque ele quer que o empregado tenha uma condição de trabalho mais tranquila, mais eficaz. Nesse sentido, ele colabora com essa condição e faz um ambiente extremamente possível de desenvolvimento para a entrega do seu produto, né? Aí a gente fala, comunicação, pode usar um Trello, que é um aplicativo, pode usar um Conta Azul, que tem muita aplicação na contabilidade. Em relação às situações, a gente coloca essa visualização de forma que a gente consiga efetivar uma comunicação eficaz, fora essa questão de e-mail e tudo, essa visão bem mais ampla de um trabalho onde o teu ponto de referência é a entrega de produtos e entrega do serviço que você se comprometeu a fazer. No caso, falando com o empregado, né? E o empregador, a questão dele estar otimizando, a questão dele estar simplificando um parque muito grande de colocação do seu empregado, vários outros equipamentos que ele pode, na verdade, investir em tecnologia, investir em outros pontos, para que ele não se torne refém de uma visão
antiga, né? Antiga, na verdade, do mercado de trabalho. Então, a gente começa aqui numa exemplificação aqui de forma mais tranquila, referendar que na hora da contratação tem que tomar providências em relação às questões dos direitos trabalhistas, e a reforma trabalhista ela não captou, na verdade, aí uma linha de fomentar o desgaste. Na verdade, ela deu a vazão para que o empregado ele tenha a tua oportunidade de trabalho garantida dentro dessa nova visão de mercado de trabalho, dentro dessa nova visão de entrega. E onde o empregador, no caso o empresário, ele tem essa responsabilidade de possibilitar um ambiente salutar, seja interno ou externamente. E a gente começa a trabalhar alguma condição aqui que continua a carteira de trabalho prevalecendo, só que aí pode ser feito um aditivo no contrato de trabalho para fazer essa migração em 15 dias para o contrato na modalidade de teletrabalho. A gente continua com essa questão de tendo o contrato de experiência do mesmo jeito, essa validade do contrato de experiência por até 90 dias. A jornada de trabalho é uma coisa legal que a gente vai estar fazendo uma especificação. Ela deu uma guinada muito grande nessa questão de você poder direcionar vários outros mercados de trabalho com aquela questão de turno, com a questão de hora de trabalho de entrega, e não ficar totalmente engessada, que a tecnologia e esse fomento de mercado de trabalho efetivamente obrigou, né, a sociedade a entregar, que hoje matéria de um dia já é antiga. Então imagina um trabalho de um dia, de um mês, para ele poder ser direcionado, ele vai estar totalmente fora do mercado, fora dessa exigibilidade que as nossas condições atuais correlacionam com as nossas perspectivas de produto e de entrega do mesmo. Então a gente vem aqui com uma questão bem interessante, só puxando aqui, a percepção da parcela de diferenças de caixa, de algumas situações que seria, na verdade, uma questão de uma aglutinação para o salário. Então, na verdade, você tem essa questão que você pode eventualmente estar trabalhando com essa aplicação de diferenciação. Quando se sancionou a reforma trabalhista, fez uma alteração da lei de terceirização, da lei do FGTS, da aplicação da lei da Previdência Social, toda essa visão tem na aplicação. No caso, a regra atual, que era, na verdade, era 30 dias sequenciais de 10, possibilitando, na verdade, um período de um terço. Agora você pode fazer uma férias fracionada até 3 períodos mediante uma negociação, que seja pelo menos 15 dias corridos dentro do mês vigente. A regra antiga colocava engessada 8 horas diárias, 44 horas semanais ou 220 horas mensais. A nova regra, você tendo 36 horas de descanso, no limite de 2 horas extras por dia. E aí você coloca um trabalho diário de 12 horas, que é o limite, 44 horas semanais e 220 horas. O que é a diferença? A diferença brutal aí, na verdade, é que você pode entregar um trabalho, pode ter eficácia e não tem que ir embora para casa, e no caso, o teu patrão não vai ficar com receio de mantê-lo no ambiente de trabalho e ter que pagar tantas horas extras, que você pode fazer um banco de hora e depois você recuperar nesse banco de hora em outro dia subsequente. Então, o que é o tempo na empresa? Na verdade, o tempo na empresa é o tempo à disposição. Hoje, na verdade, a questão com a reforma trabalhista, você tem o tempo de disposição de entrega de produto, de entrega de serviço, que é uma coisa que é super eficaz, porque muitas oportunidades que surgiam no mercado de trabalho, as pessoas, não vou contratar não, porque vai demorar muito tempo para ele poder fazer deslocamento. Então, às vezes essa condição de falar, não, porque diminuiu algumas possibilidades de trabalho. Pelo contrário, você vai ter que trabalhar dentro dessa eficácia do teletrabalho da tua casa, ou você vai trabalhar perto da tua rotina, perto do teu perímetro. Então, essa visão aí é uma visão que a gente tem que trabalhar. Claro que vai ter reflexos em algumas áreas que já estão mais sedimentadas e que não vão acompanhar tanto a tecnologia. Mas, na verdade, o ponto importante que a gente traz à reflexão é essa mudança do mercado de trabalho. Muitas profissões vão ser totalmente alteradas na sua linha de entrega e muitas profissões novas vão estar surgindo, como assim a gente viu na Revolução Industrial, na Revolução Tecnológica e nessa nossa revolução agora
da proteção de dados, que é o direito das coisas, né? Então a gente já vem com essa pegada bem mais moderna, com essa visão sobre a internet das coisas. Como a gente está falando aqui com vocês aqui de forma mais evidenciada, em outras oportunidades ficaria muito mais dificultoso o espectador poder participar. Daqui a pouco a gente vai poder estar sentando e dialogando com vocês de forma mais correlata. E isso a gente consegue fazer também no ambiente de trabalho. E não fica só preso na questão de uma produção. A gente pode fazer videoconferências. Então tem muitas empresas que estão oportunizando, inclusive essa questão da realidade virtual ou realidade aumentada, para que as empresas possam fazer. Hoje não é difícil da gente poder entender que já tem cirurgia sendo feita sob videoconferência. Então essa visão, para a gente poder não ficar ultrapassada, a reforma trabalhista ela veio dando saltos e avanços nessa relação do empregado e do empregador. Esse é um ponto importante para a gente poder parametrizar, porque na verdade aquilo que estava se acostumado realmente houve uma alteração em alguns pontos, até de certa forma meio complexo de compreender, mas o avanço tecnológico vai vir de forma tão abrupta que se a gente não der alguns outros passos, a sociedade que vai estar se amoldando nos conformes da relação de mercado de trabalho, ela vai ficar totalmente banida do mercado internacional de entrega de produtos. Aí sim nós vamos ter um problema mais sério, porque o país não vai estar recebendo os investimentos e o capital externo nessa questão correlata. E a gente coloca aqui alguns planos de cargos de salários que poderá ser negociado entre o patrão e o empregado. O sindicato ele ficou mais forte nesse sentido, evidenciando que ele vai poder fazer negociações, não está engessado na mão de uma questão, de uma ação coletiva de trabalho, de uma ação que caía muito mais na mão do judiciário para decidir. Agora, se o sindicato tiver realmente uma entrega, eu peço o BN aí, de alguma situação que algumas pessoas pensam de forma contrária, mas a gente tem que otimizar e tem que atualizar a nossa visão no mercado de trabalho. E os sindicatos que ele tiver, aqueles sindicatos que tiver um produto sendo entregue e uma correlação com a sua classe, claro que o empregado vai querer ter um desconto anual, né? E vai querer colaborar e participar de todas as mais atividades do sindicato. Então essa é uma visão super interessante para a gente poder parametrizar essa questão da reforma trabalhista evidenciada nessa negociação coletiva, né? Aí a gente coloca algumas visões, algumas expectativas para a gente colocar e dimensionar as novas posições do mercado de trabalho. Uma característica legal que foi feita agora nessa reforma foi a questão da mudança dessa questão de encerramento da relação empregatícia. Antes ficavam fazendo de conta que descontava, que recebia, que pagava. Agora não, você pode fazer um acordo, você recebe meio aviso, né, metade da multa dos 40% e a movimentação de 80% do saldo do FGTS. E aí, só que aí você, como fez uma negociação, você não vai ter direito de levantar o seguro-desemprego. De qualquer sorte, o que é importante é que a gente estipulou uma nova guinada para a relação de mercado de trabalho. Essa é a grande diferenciação, como a gente está tendo nessa questão, a conjuntura, bem nessa semana, dos BRICS em Brasília, e visitando o Brasil, que é a China, a Índia, a África do Sul e a Rússia. Todos estão evidenciando no mercado uma relação muito mais ampla e uma visão para o futuro. Uma visão ao qual você vai poder pegar o seu trabalho aqui, trabalhar, né, entregar ele, e ele está conquistando um mercado totalmente inovador, totalmente revolucionário nessas perspectivas. E aí a gente coloca essa visão de forma mais potencializada com a abertura de uma nova regra para terceirização. Então, o que a gente coloca nesse sentido? A verdade é que houve um aumento de contratação, evidenciou-se novas posições no mercado de trabalho para que aquela função que não é fim, ela seja direcionada para novas oportunidades de trabalho.
E aí essa oportunidade, ela criou-se com garantias de atendimento em ambulatório, em alimentação, em seguro, transporte, capacitação. Então aquela situação, como o teletrabalho, que era uma limitada condição de uma relação bilateral, agora ela está normatizada como uma relação ampla. Essa é a grande diferenciação que a gente coloca aí para uma garantia de mercado de trabalho, uma nova regra na questão do banco de hora, que você pode pactuar um acordo, uma compensação dentro do mês. Então, o que é importante a gente mencionar, que essa rescisão, essa ruptura, na verdade, de inserção no mercado de trabalho e de direcionamento, se o Brasil, na verdade, não ocupar um espaço dentro da tua relação com a tua população, uma visão mais de vanguarda, nós não vamos ter condição de fazer uma entrega de produtos e serviços que hoje a gente pega, compra da China de uma facilidade tão grande, eles podem estar comprando da gente. Se a gente não tiver essa visão de capilaridade e essa visão otimizada, a gente não vai ter a menor capacidade de dimensão para o mercado internacional. E é uma coisa que não tem volta, é uma coisa que ela está direcionada e a gente com muita tranquilidade vai ter que trabalhar e direcionar as novas perspectivas da relação de mercado e essa relação laboral entre o empregado e o empregador, dentro da cooperação, dentro do profissionalismo, dentro dessa deliberação, dessa oportunidade de cada dia melhorar o ambiente de trabalho, propiciar um teletrabalho, propiciar as entregas, para que o trabalhador se sinta recepcionado no seu ambiente, na sua condição. E essas expectativas aí da reforma trabalhista nos guiam, né, na verdade, para uma garantia de mercado de trabalho. E aí a gente dá uma reflexão aqui com vocês com a frase do Steve Jobs, que coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. Aí a gente traz, para simplificar o caminho, uma visão de dados, informações e decisões que dentro de uma equipe, a contabilidade aplicada, a contabilidade inovadora, trazendo o direito, trazendo o advogado para dentro de um contexto, para dimensionar, a gente vai ter muito mais qualificação e, o mais importante, além da gente ter essa otimização da velocidade das informações, é a nossa direção para um futuro com sucesso e uma oportunidade de expectativa e ganho no mercado de trabalho. A equipe da Brascom, Edmilson, Caio, Ashley, Contabilidade, Rosa, Edmilson. Bom, a todos aqui, obrigado pela participação, por acompanhar o início dos trabalhos. Bom, algumas perguntas estão sendo feitas, Leonardo, um pouco fora da apresentação, mas não apenas como curiosidade, mas como um convite para um retorno, né? Nós podemos abordar um pouco do trabalho intermitente, pelo menos uma abertura, e aí nós marcamos um dia só para esse assunto, você acha melhor? Eu acho que porque, assim, na verdade, o trabalho intermitente, ele tem uma amplitude de várias realidades dentro do seu próprio contrato. E para reflexão dentro da contabilidade, ele embasa muito mais a profundidade. Então, entendeu? nós podemos marcar um retorno para tratar desse assunto? Então, colegas aqui, a equipe da Oceano Azul, presidente, essa palestra vai abordar sobre o trabalho intermitente. Tinha mais alguém aqui questionando, a Ana Cambraia, explorar mais o trabalho intermitente. Então, realmente, há uma... Na verdade, assim, a gente pode ressaltar alguns pontos, alguns aspectos. Eu até dimensiono essa questão do trabalho externo, que, na verdade, por exemplo, o cara que trabalha no transporte coletivo, ele faz o trabalho externo. O cara que faz o comércio de venda externa, não é teletrabalho. O trabalho dele é externo mesmo. Aí tem uma especificidade maior com a nova regulamentação, inclusive com a Lei de Liberdade Econômica, que teve agora, no início de vigência, alterou bastante. Então, compensa a gente debruçar e trazer todo um trabalho mais específico nesse sentido. Um segundo pedido veio aqui da Vogal Contabilidade, e eu li mais o Miguel,
sobre a medida provisória 905. Nós podemos tratar um outro dia também, junto com a intermitente. Eu acho que ela dá uma parceria bem bacana com a intermitente. Bom, então nós vamos marcar uma data, vamos divulgar pela nossa TV. Então você que ainda não está acompanhando o nosso Facebook, o YouTube, né, se inscreva nas nossas páginas, nas nossas redes sociais para receber a informação. Marcaremos então um dia para o trabalho intermitente e para a medida provisória 905. Tem uma pergunta do Eduardo. Quero saber se deverá estar previsto em convenção coletiva o teletrabalho. Na verdade, assim, o teletrabalho é uma relação entre as pessoas, o empregado e o empregador. Ela pode estar na convenção coletiva, mas ele já está na CLT nova, então não há necessidade de uma regulamentação como anteriormente se iniciou-se essa jornada para ser contemplada na reforma trabalhista. Caberia então um aditivo ao contrato? O próprio contrato aditivo mesmo, bem evidenciado, que ele já dá toda a margem de garantia. O teletrabalho, ele já é uma garantia do trabalhador na CLT. Então, Eduardo e os colegas que têm a mesma curiosidade, é importante nesse momento vocês contratarem um advogado e preparar um aditivo ao contrato de trabalho, transformando, então, ou pelo menos reconhecendo a possibilidade do teletrabalho. Dando um prazo de 15 dias para validar, né, e para dar um novo intertício dessa relação da jornada de trabalho e entrega de serviços. Bom, eu gostaria que se pudesse só, eu sei que já tratou a questão do conceito e do alcance, mas se pudesse fazer mais de forma resumida, mais uma abordagem sobre o impacto do teletrabalho nas nossas empresas, seria muito bom. Vamos lá. O teletrabalho, que ele veio evidenciar, na verdade, é a oportunidade, professor, do empregado poder estar na sua casa e não ter que fazer deslocamento. Para cidades pequenas, que evidentemente tem uma entrega bem mais tranquila de produtos, que você faz ali e pode almoçar em casa e tal, mas, por exemplo, uma cidade igual São Paulo, como é que você vai trabalhar? Tem muita gente que estava perdendo a oportunidade de trabalho e ele, na verdade, o teletrabalho mudou muito essa condição. Ou, na verdade, com essa questão da tecnologia, o teletrabalho evidenciou abrindo muito mercado de trabalho. As próprias contabilidades têm muitos trabalhos de entrega nessa relação que o cara está no só trabalho, fazendo para outras contabilidades, fazendo para outras situações. O cara trabalha de casa, o cara trabalha no cowork, como eu deixei claro na apresentação, que é a diferença, o impacto é a revolução com a tecnologia e a revolução com a oportunidade de bem-estar do empregado. Porque, assim, é muito desgastante em algumas situações você ter que viajar, e tem muita gente que tem que fazer esse percurso muito grande para poder estar participando dentro do trabalho na própria empresa. Aqui em Brasília mesmo, um deslocamento das cidades satélites por cento, ou às vezes você ter um cliente, como o doutor mesmo citou, e aí eu pedi para fazer esse resumo, porque nós íamos entrar na questão da contabilidade, e eu recebi aqui a manifestação da Darlene, que é a nossa vice-presidente aqui no Conselho, o impacto do teletrabalho na contabilidade. Eu que já tinha profissionais trabalhando desde 2014 nessa condição, evitando deslocamento, gastos e gastos simples, vale transporte, é tudo, né, energia, tá, etc. E não havia a regulamentação. Então, para nós foi muito importante regulamentar esse trabalho. Para a gente poder esclarecer um ponto interessante, que não é o teletrabalho, mas só de você, por exemplo, com o advento do PJE, eu estou falando para os advogados. E para os peritos. Para os peritos, descontados, perdão. Então atende até de forma bem legal a classe também da contabilidade. Você não vai mais ao fórum. Você só vai em audiência ou em algumas circunstâncias de despachar algum andamento. Antes você tinha que 1, 2 dias da semana pegar até o carro, enfrentar um trânsito. Ficou claro a facilidade de transporte na cidade. Então isso é inteligência. Cidade inteligente é isso. Que você da sua casa, você pega lá o computador, baixa o arquivo, sobe, assina digitalmente e vai fazer seu trabalho. E você pode fazer até meia-noite daquele dia do prazo. Você não tem que ficar naquela loucura de terminar, imprimir, assinar e sair pegar o carro. Aí sofre acidente, aí chove, aí fura pneu, aí tem todo um desgaste, um estresse que todo o escritório tem que parar para ficar por conta daquele. Agora, com essa visão
e o direito já vem bem avançado nesse sentido, a contabilidade saiu na frente nesse aspecto, aí, até pelas questões fiscais, né, tudo, os tributos, que já estão nessa visão mais moderna, nesse sentido de interface, é um grande avanço. Então, como não fazer essa visão documental, como não fazer a visão com essa visão humana? Então, se você fazia pseudo teletrabalho, né, com os documentos, otimizar ele com a sistematização da tecnologia, por que não usar em benefício do empregado, da empresa, o teletrabalho? Essa visão de trabalho à distância, remoto. Essa foi a grande... Só como gera o impacto com todas as normativas, tinha que fazer uma condição de interrelacionar essa visão do empregado e do empregador com a produção, com a entrega, com as horas, com o controle de banca, de horas, né? Com todas essas vivências e essa capacitação nesse sentido. Então, para a nossa visão do jurídico, né, e abraçada com a contabilidade, é uma inovação com essa visão procedimental. Quando a gente pega lá, dentro da empresa, a gente vem a questão da gestão documental, pessoas e processos, elas já estão nesse interface com a tecnologia mais otimizada. Hoje, se você não tem um sistema que te dá visão e projeção, você fica totalmente perdido. A quantidade de informação que a gente recebe em uma hora, se você não lançar ela num sistema, professor, eu não sei se o senhor consegue direcionar no final do dia aquele tanto de informação. Eu não consigo. É humanamente impossível. E aí você depois vai exigir do seu empregado, do seu colaborador, uma resposta que você mesmo não tem. Então, aí se for remoto, você pega, já passa, já lança, ele já pensa, já te dá a resposta, você já vem. Então, essa interface otimiza demais a questão. Doutor Leonardo, nós trabalhamos com dados que são das empresas. Perfeito. Além de uma preocupação muito grande com o sigilo dessas informações. No contrato de teletrabalho, quais cláusulas, para quem presta serviço como nós, o senhor recomenda que tratemos com a assessoria jurídica? Super legal essa pergunta, professor, porque ontem até fiz chama NDR, fiz um contrato ontem, é um contrato de confidencialidade e um contrato de permanente sigilo. Essa visão, uma visão super importante, e aí você vai fazer um contrato de NDA, entendeu? Para você poder otimizar a entrega do seu produto. Claro que você vai ter que ter toda uma visão criptografada, toda uma visão de uma rede toda protegida para você dimensionar a tua prestação de serviço com o bem mais precioso que a gente já está reconhecendo, que são os dados. Se você não proteger os dados, você vai ter um evidente problema aí de forma bem avassaladora, que toda a tua produção da vida inteira vai se resumir num processo judicial que você não vai dar conta de suportar depois. Bom, a nossa colega Darlene, conselheira aqui da casa, na visão do palestrante, a nova reforma melhorou consideravelmente as relações do trabalho? Então, eu como otimista e gosto da tecnologia e vivo com a tecnologia, nós estamos até fazendo esse trabalho no MBA, com essa visão disruptiva, e onde eu mando um abraço até para meus amigos nessa área. Eu vejo com muita sabedoria essa transformação do nosso próprio mercado de trabalho. Melhorou muito, tanto nessa condição de aproximar o empregado do patrão, porque ele tem uma interface e tem um registro. O grande fenômeno aí, no caso, é o registro. Ah, mas você não fez? Fiz, está lá. Eu documentei e mandei para você. Você que não leu. E aí? Esse já é um grande fenômeno. Temos mais dois. Um outro. É a nossa capacidade de meta para cumprir. Então está registrado e tem a meta para ser cumprida. Eu bati minha meta, estou indo embora. Pronto. O cara vai poder falar o que para você? Aí você fez, se matou, exercitou seu trabalho, entregou o seu produto e o cara fala, você não fez nada. Meu irmão, está aqui, está tudo documentado, eu fiz tudo, está tudo aqui gravado. Como que eu não fiz? Então essa relação, claro que eu estou fazendo uma brincadeira nesse sentido, mas ela melhorou muito. Porque você vai ter essa entrega e essa condição. E preparando para o mercado internacional. A gente está para fazer essa visão internacional. Então, assim, o que é importante é que todo consumidor, ou quase todo, né, a gente pode falar, faz uma compra lá naqueles mercados da China. Quem não fez, né? Por que a gente não pode ser a referência também de vender o nosso produto?
de ter essa interface aí. Se a gente não visualizar que a relação de trabalho, a pessoa tem a tecnologia para otimizar, a gente vai ficar engessado. A gente não vai avançar nesse aspecto. Eu queria aproveitar a sua experiência profissional. Nós temos a grande massa de clientes, são clientes de pequeno e médio porte. E há sempre uma preocupação muito grande sobre essas inovações, e a reforma acaba de comemorar aí seu 2º aniversário, então ainda existem alguns receios. Como que os tribunais estão enxergando esse tipo de contrato? Já existem demandas, estão sendo vitoriosas, as que estão construídas num contrato, num aditivo bem específico, o ganho de causa tem sido pequeno? Olha só, o tribunal vem se comportando? É interessante essa reflexão, porque assim, na verdade, o nosso ponto de referência é quanto menos tem. Então diminuiu. Mas a diminuição foi porque a relação ela ficou totalmente pactuada. E aí eu trago a pergunta para reflexão com vocês. Na contabilidade, teve muita gente reclamando? Ou teve muita gente pedindo para introduzir dentro da relação? Nós estamos acompanhando, inclusive, colegas que estão oferecendo serviço. Recentemente eu recebi de uma colega uma proposta de escrituração fiscal. Ela trabalha só com escrituração fiscal. Então ela tem a empresa dela oferecendo para fazer o serviço para nós em relação aos nossos clientes. Perfeito, então, perfeito. Então, são situações que antes apareciam com a quantidade ínfima de oportunidades. Hoje aparecem mais, estão surgindo empresas mais especializadas. Aí eu venho trazer a reflexão, para a gente poder, depois eu aprofundo um pouco. É o B2B, que é o business vendendo para o business. A empresa vendendo para a empresa. Esse número avançou muito. Mas até mesmo, me perdoe, mas até mesmo pessoa física. Então, né? Aí vamos lá. O B2B aumentou muito. Sim. E aí, quanto mais regulamentar e documentar, menos demanda tem. Então, as demandas de B2B quase que aniquilaram. E elas que eram o motor de alavanca para evidenciar ações trabalhistas. A B2C, que é você vender para o consumidor e ter a relação, é uma relação tão de fidúcia, tão próxima, que a pessoa está lá, ela precisa daquele trabalho, ela precisa daquela entrega. Então, essa visão, como empreendedor, é uma visão bem mais otimizadora com a relação da reforma trabalhista. Ela veio abraçar, ela veio somatizar. O que está tendo um pouco agora de reflexão é sobre a questão dos honorários advocatícios. Se pode tirar do desconto dentro da própria remuneração da demanda, da condenação. O TST está tendo uma visão dupla, né? Tem as duas, ainda não se consolidou, né? Então, na verdade, da reforma, o que está gerando mais embate é essa questão dos honorários advocatícios sendo recebido ou não na indenização. Mas as outras relações, elas vieram consolidar algo que estava no espaço, algo que estava acontecendo meio as caladas, né, como se fossem contratos que estavam guardados. Não, é real e é legítimo. Por isso que quando o colega perguntou sobre um acordo, pode ter um acordo, mas como que eu tenho um acordo se é regulamentado pela lei? Para que acordo se eu tenho uma lei que me garante? Agora eu tenho que fazer o quê? Pegar o contrato e fazer ele aditivo e fazer ele ser registrado dentro das previsões. A expectativa de produto e entrega de serviço. Bom, isso é importante porque realmente os empresários de pequeno e médio porte, eles têm certa resistência a essas inovações por medo mesmo de ter problemas futuros. Então, é importante nós tranquilizarmos. Bom, nós vamos partir para o início aqui do nosso encerramento, porque às vezes surgem mais questões. Queria agradecer mais uma vez o Dr. Leonardo Rezende pela disponibilidade em colaborar conosco. Peço a todos que se inscrevam no canal do YouTube para receber as nossas notificações de eventos. Então, são várias as apresentações que nós temos construídos. Temos algumas ainda para esse ano, então se inscrevam para receber as notificações sobre esses eventos nossos. Vocês também podem acompanhar as informações seguindo o Instagram, CRCDF, o Facebook, CRCDF, o Twitter, CRC_DF,
o LinkedIn, Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, e no nosso site crcdf.org.br. Professor, suas considerações finais? Eu só vou reiterar os agradecimentos aqui dessa tarde de muita festa para a advocacia e para a contabilidade. A gente está aqui para a par, e agradecer muito a participação tua no nosso livro, agradecer às meninas aí que foram extremamente oportunas, e o professor deu uma chancela lá falando da importância do livro, que a gente pegou toda a legislação, né, que trata da reforma trabalhista, e anotamos de forma facilitadora, de forma a simplificar para o profissional da área ou para o leigo, que na verdade, como advogado, a gente até fica pé de vênia aí, que às vezes a simbologia, né, e o juridiquês, né, ultrapassa a possibilidade de interpretação. Mas a gente eliminou isso e colocamos no livro, né, que está à disposição, pode procurar. Pois é, o livro está à venda em alguma livraria. Tem livrarias aqui, e pode procurar o próprio CRC, a gente deixa aqui na casa, e a gente vai estar voltando aí com os convites, muito agradecido pela oportunidade. E a visão é essa, trazer a tecnologia, né, a favor da relação de trabalho. E nessa relação de trabalho, maximizar a produção e melhorar o bem-estar das pessoas, tanto o empregado como o empregador. Então, o que a gente poderia estar trazendo aí de aspecto positivo, as duas limitações, como eu falei, vão eliminar algumas carreiras, mas a gente já eliminou várias carreiras desde a Revolução Industrial. Sim, e vão se surgindo novas. Então não adianta eu me apegar na minha, achar que a minha não pode acabar. Você acha que a advocacia não teve transformação, ou a contabilidade não teve? Todos nós vamos ter daqui para frente muito mais. E outras áreas também. Então, a gente não pode se ater e se apegar nessas vicissitudes, nessas condições específicas de cada profissão, porque, como eu falei, na realidade aumentada, está fazendo cirurgia de forma que você vê o coração fora do corpo. É uma coisa tão legal, tão inovadora, e a gente pode trazer também, para a gente bater um papo sobre esses mercados disruptivos. Mas antes da gente dizer tchau para os colegas, pode fazer um novo resumo, nova abordagem sobre qual a interpretação da Justiça do Trabalho referente à reforma trabalhista como um todo? Como está sendo o dia a dia nos tribunais? O que eu falo para vocês como a gente colocou, os tribunais, como estão tudo em PJE, a gente tem muito menos que ir, na verdade, e a visão diminuiu bruscamente a condição de interpelação judiciais. Diminuiu porque está com medo de entrar com a ação. Quem tinha que entrar com a ação vai entrar do mesmo jeito, só que vai ter uma visão bem mais, né? O profissional contábil vai orientar dentro das suas expertises, o profissional da advocacia vai orientar também dentro das suas capacidades, e vai direcionar para não ter aquela farra de produção de demandas sem critérios. Então, assim, o tribunal abraçou muito a reforma trabalhista. O que eu posso falar é que a gente melhorou muito essa sintonia, e a gente tem que melhorar cada vez mais com a produção intelectual, com a visão e com a tecnologia a favor da relação do trabalho. Essa é a grande visão para nós aí. Quando fazemos a audiência, aí a magistratura, que a gente tem uma proximidade muito grande, fala assim: nossa, doutor, lembra que a gente ficava debatendo várias coisas, agora a gente não tem que debater mais esse tipo de critérios. Então, essa visão de debate é um novo debate, como nós estamos falando aqui, de uma visão disruptiva, de uma visão totalmente inovadora, totalmente de vanguarda, para trazer, assim, ir lá naquele cidadão mais simples e trazer ele para o mercado de trabalho. Porque a tecnologia, ela não expulsa, ela, ao contrário, ela abraça todo mundo. Claro que você tem que estar disponibilizado a conscientizar das novas virtudes e as novas referências do mercado. Bom, mais uma vez, agradecer para o senhor Leonardo, a todos que nos acompanharam, e até a nossa próxima apresentação pela TV CRCDF. Gente, obrigado e até lá. Até Tchau. mais.